Ilha, por favor, conte pra gente, como um gestor pode ter uma visão geral das pessoas na empresa? Quem está de férias? Quem está prestes a se esgotar? Quem não tira férias há muito tempo? Sim, isso realmente é um grande problema. Antes do Bidrix, nós tínhamos uma planilha especial no Excel, onde registrávamos o planejamento das férias. Depois alguém acabou apagando essa planilha do Excel. Depois, enfim, parecia que estava planejado de um jeito, mas acabou havendo sobreposição. Depois bloqueamos a planilha, demos acesso, mas aí eles não conseguiram mais fazer alterações. Enfim, foi uma verdadeira confusão. No Bittrex tudo é mais simples. No Bittrex existe um departamento de RH separado, um módulo de RH disponível no plano profissional, e lá é possível, em primeiro lugar, gerenciar tudo isso, fazer o controle, com acessos restritos apenas para administradores e especialistas de RH. Além disso, lá existe, em primeiro lugar, um calendário de férias separado. Ou seja, fazemos a aprovação das férias através do calendário, normalmente no início do ano, geralmente em janeiro, planejamos as férias para o ano todo, por exemplo, para o ano de 2026, e depois cada funcionário insere lá as datas em que deseja sair de férias. De acordo com a legislação, isso é uma vez a cada 2 semanas e 2 vezes na segunda-feira, ou seja, são 28 dias de férias. E temos uma condição, para que não haja sobreposição no departamento, ou seja, para que todos do departamento não saiam de férias ao mesmo tempo, porque alguém precisa continuar trabalhando e atendendo os clientes. Estou falando de um único departamento. E eles mesmos entram em acordo entre si e marcam as férias. Eu, como gestor, diretor-geral, verifico para garantir que não haja sobreposição de férias ao mesmo tempo. Depois disso, aprovamos e bloqueamos a possibilidade de edição. E já com base nesse calendário, onde eles registraram as férias, temos um processo de negócios configurado no Bitrix, que 2 semanas antes cria uma tarefa para aprovar as férias. Ou seja, como isso acontece? Todos registram as férias e esquecem disso. Bem, provavelmente quem registrou não esqueceu quando são as férias, porque muito provavelmente já está reservando passagens e assim por diante. E na verdade, 2 semanas antes, o sistema lembra automaticamente ao colaborador que é necessário aprovar as férias. Ele clica em iniciar o procedimento de aprovação e esse procedimento é enviado em cadeia para todas as partes interessadas, ou seja, primeiro a aprovação das férias vai para o chefe do departamento. Por exemplo, se pegarmos um gerente de vendas, 2 semanas antes, aparece para ele a tarefa de aprovar as férias, ele clica no botão aprovar e isso é enviado ao gestor. Ou seja, o gestor vê quando serão as férias, as datas, qual colaborador está solicitando e confere com o cronograma de férias já existente. E se não houver nenhuma necessidade operacional de mantê-lo no local de trabalho, ele clica em aprovar. Depois, esse pedido de férias vai para o diretor comercial. Ou seja, ele já analisa de forma global e também clica em aprovar. Depois, isso é encaminhado adiante para o departamento de RH, ou seja, para o especialista de RH. O especialista de RH vê que todos na cadeia já deram o aval. Ele prepara a ordem correspondente e a envia para assinatura através do KDO mais o Gosclush no Bittrex 24. O funcionário assina na tela do celular usando o Gosclush. Essa ordem. Após a assinatura da ordem, o processo segue para o departamento de contabilidade. Os contadores são informados de que, primeiro, as férias foram aprovadas, segundo, a ordem foi assinada, ou seja, é necessário fazer o pagamento das férias, e ele faz isso tranquilamente. É exatamente dentro dos prazos estabelecidos por lei, ele realiza o pagamento das férias. O funcionário já recebe o dinheiro das férias antes de sair e vai tranquilo para o seu descanso. É assim que isso funciona. E é assim que deve funcionar. Por isso não seguramos nada. Nós temos o Bitrix. Ou seja, veja, acontece o seguinte: no início do ano, o funcionário define aproximadamente quando deseja tirar férias, anota a data, discute com os colegas para evitar conflitos de datas e a adiciona ao calendário, um formulário específico por meio de sua conta pessoal no Bitrix. Sim, sim. Sim, sim, é só isso. E aí ele trabalha, tipo, bem, faz o trabalho dele e só 2 semanas antes da data marcada, quando ele já comprou todas as passagens, já reservou o hotel, digamos assim, já combinou com quem vai viajar. Aí começa o processo de aprovação.
Você diz que primeiro vai para o chefe do departamento, depois para o diretor comercial, depois para o diretor geral e, por fim, para o contador. Isso significa que o funcionário tem apenas 2 semanas para decidir se tira férias ou não. E daí? Acontece que a decisão é tomada no momento da aprovação do calendário de férias em nível global. Ah, De acordo com o Código do Trabalho, devemos assinar um contrato com ele dentro de 2 semanas. Sobre as férias, é preciso pagar o valor correspondente, e justamente 2 semanas é o prazo em que dá para fazer isso tranquilamente, ou seja, antes das férias. Não acontece aqui de um cliente aparecer correndo com um papel, quer dizer, um funcionário aparecer correndo com um papel. O pedido deve ser antecipado, evitando assinaturas às pressas e correrias na contabilidade de última hora. O dinheiro só caiu após o envio do calendário com o pagamento. Precisamos configurar o pagamento único pré-férias e o calendário, orçando tudo com 2 semanas de antecedência. Portanto, o processo efetivo de registro oficial, ou seja, a ordem de pagamento de férias, ocorre com 2 semanas de antecedência, conforme previsto no Código do Trabalho. multar. E se, digamos, um funcionário no início do ano agendasse férias para, digamos, 1º de junho, mas aí em março ele percebeu que seria melhor ir em agosto, já que não haveria conflito de datas com seus colegas e ele poderia se organizar para isso. E a princípio ele disse que apenas o administrador tinha acesso a este calendário. E o que o funcionário pode fazer agora? É fácil para você alterar isso, né? O departamento char envia uma mensagem. Bem, quem tem acesso a esse calendário e diz, bem, fulana de tal, Antonina Borisova, eu preciso mudar minhas férias aqui. E, consequentemente, de forma simples, bem, algo assim é criado, bem, como fazemos assim, um chat é criado, com os mesmos aprovadores, ou seja, colegas, sim, por exemplo, o Sergei Sergeyevich quis sair mais tarde ou mais cedo, ou seja, mudar o cronograma, ninguém se opõe, tudo é feito em formato livre, digitando separadamente. Sim, nós não nos opomos, nós também não nos opomos. Sim, então, Em outras palavras, né? É perfeitamente possível realizar uma mudança. tudo isso é feito e o chat não é especificamente para a Borisova, né? Ela entra e muda manualmente. Então, o cronograma é alterado. E então, esse processo de negócios que é iniciado automaticamente para aprovação, o pedido de férias, a assinatura da ordem, já fica vinculado à nova data que está nesse calendário. Ah, Vamos considerar uma situação extrema. Este relatório de 2 semanas começou, isto é, no dia 16 de maio. Figurativamente falando, um funcionário de repente percebe que não consegue fazer o trabalho. Ele, bem, não sei, quebrou a perna batendo na madeira, claro, bem, Deus me livre. E agora ele precisa tirar uma licença médica, não férias daqui a 2 semanas, mas ele queria tirar férias em agosto. Nesse caso, que é possível interromper esse processo de negócios quando essa máquina eletrônica já começou a funcionar? sim, claro. Em primeiro lugar, o funcionário vê o processo de aprovação, ou seja, em quem está parado esse processo de negócios agora, ou seja, quem é o próximo na fila para aprovar. Ele simplesmente escreve, por exemplo, uma mensagem pessoal dentro do Bitrix, no Messenger, dizendo: peço que recuse. Eu coloquei um novo lá, agora estou indo para o atestado médico. Ou seja, ele, consequentemente, recusa, o processo é interrompido. Começam a chegar notificações de volta para o funcionário, informando que foi recusado em algum estágio do processo. E é isso. E depois de 1 hora, outros aprovam novamente. Sim, sim. E agora, de novo, ele aprova a transferência desse período de férias, ele mesmo entra de licença médica e assim por diante. Ou seja, no nosso caso também, por exemplo, é iniciado um processo automático quando a licença médica é acionada. Agora, tudo isso é digitalizado, existem atestados médicos eletrônicos, e quando um funcionário nosso entra de licença médica, em primeiro lugar, naturalmente, sendo uma pessoa responsável, ele avisa a liderança de que está doente e que ficará indisponível para contato. E assim que ele chama o clínico geral ou pediatra, caso seja para cuidar de uma criança, e para ele, o atestado médico é emitido automaticamente no sistema SFR. Então, para nós, para o empregador, ele chega automaticamente no sistema de gestão eletrônica de documentos. Nós vemos isso, né? Ou seja, do SFR sim, e por meio de um gatilho também são iniciados os atestados médicos, porque existe um calendário de ausências no Bitrex e o especialista de RH registra esses afastamentos, né, os atestados médicos, como uma ausência e, consequentemente, depois, quando ele encerra
o atestado médico, da mesma forma, chega automaticamente do SFR. O encerramento do atestado médico e a confirmação para o pagamento. Ou seja, para mim, como gestor, simplesmente confiro se está tudo correto, se a data está certa e clico em confirmar. Já temos em nosso sistema de gestão de pessoal, bem, no sistema de RH onde trabalhamos, os dados para pagamentos, ou seja, o cartão, o banco do funcionário, e nós também enviamos automaticamente esses dados para o SFR em formato eletrônico. Os dados de para onde deve ser pago, propriamente dito, o benefício do atestado médico, porque quem paga o benefício do atestado médico não é o empregador, mas sim o fundo social. Tudo isso é feito pelo Bitrex, tudo isso é feito dentro do CRM, certo? Sim, sim, mas isso é feito em conjunto com o sistema de gestão eletrônica de documentos. Mas sim, como gestor, eu também recebo uma tarefa por gatilho de que chegou um atestado médico, precisa ser aprovado. Não é preciso acessar outros lugares, entrar em contas pessoais, acessar outros sites fora do ambiente de trabalho habitual. Sim, sim, nós temos um processo inteligente separado para aprovação e assinatura dos atestados médicos, ou seja, temos um diálogo de controle. Sim, mas pessoal, isso não é propaganda, é realmente um dos mais populares. Eu mesmo também uso. Quanto ao fluxo de documentos no sistema de gestão eletrônica de documentos, ele está integrado conosco. Através da API com o Bitrix, e não consequentemente, quando recebemos documentos para assinatura, eu vejo isso no Bitrix, nos processos inteligentes, e assino diretamente do Bitrix através do Contour de Adoc. E da mesma forma, quaisquer documentos que enviamos, também enviamos diretamente do Bitrix, os UPDs para assinatura via Diadoc. E da mesma forma, a troca com os fundos também ocorre através do Diadoc. Automaticamente, eu vejo dentro do meu ambiente apenas uma assinatura separada no processo inteligente. Preciso assinar o atestado agora, mas claro, é necessário o token para isso. O certificado digital, Sim, mas eu faço isso sim, dentro de um único ambiente, dentro do Bitrix 24. ótimo. Certo, vamos lá. Vamos ver mais alguns eventos que podem acontecer com os funcionários, por exemplo, aniversários dos funcionários. Como o sistema reage a isso e para que isso foi integrado ao Bitrix? Bem, em primeiro lugar, sim, 5 dias antes nós. Claro, a melhoria nós instalamos a partir dos aplicativos do Marketplace. Sim, ou seja, se você tem uma assinatura dos aplicativos do Marketplace do Bitrix, isso também está disponível para você gratuitamente, ou seja, pela assinatura. Tem um aplicativo muito legal, que se chama exatamente Aniversários dos Funcionários. Ou seja, no momento em que a pessoa é contratada, ela preenche o seu perfil. No cartão do funcionário no Bitrix, há campos obrigatórios, e um desses campos é o aniversário, a data de nascimento. Depois, se ele quiser, pode mostrar o ano, se não quiser, não mostra o ano, mas a data e o mês aparecem. Ou seja, em primeiro lugar, conseguimos ver quando é o aniversário de cada um, e em segundo lugar, com essa customização específica, 5 dias úteis antes do aniversário, é criado um chat com todos os funcionários, exceto o aniversariante, onde é feita a escolha do presente ou simplesmente uma vaquinha para juntar dinheiro. Todas as questões organizacionais são resolvidas dentro do ecossistema Bittrex, ou seja, dentro do chat específico, onde é possível ver quem está participando, de quem é o aniversário e para quem estamos arrecadando o presente. Depois, o RH prepara as felicitações e publica um post bonito no feed da empresa. E basicamente, se o presente for em dinheiro, já que somos uma empresa remota, eu recebo as solicitações para assinatura. Ordem: recompensar financeiramente esse funcionário. E oficialmente lhe pagamos um bônus. Legal, legal. Conte-me mais, por favor. Voltando às férias. Sim, Trabalhando. Espere um segundo, vou interrompê-lo. Trabalhar na Platon Beach não é apenas divertido, mas também financeiramente recompensador. sim, é verdade. Algo como licença não remunerada. Como lidar com isso? Essas são justamente aquelas férias inesperadas. Sim, quando é preciso sair por um dia, 2, uma semana, ou fugir por motivos familiares. Sim, isso também é sempre possível. Na BitTrex, criamos um processo de negócios especial para aprovar licença não remunerada. Quando um funcionário precisa tirar uma licença não remunerada de forma emergencial, ele, sendo sensato, escreve diretamente ao seu supervisor imediato e diz algo como: Irina Dmitrievna, não poderei ir trabalhar amanhã por motivos familiares. Ela responde: Ok, tire a licença não remunerada.
Ele acessa o Bittrex direto pelo aplicativo móvel, a uma aba de processos de negócios, inicia o processo de aprovação da licença não remunerada e pronto. Ele só precisa dar 2 cliques no celular. Então, esse processo também passa por todos. Todos aprovam, tanto o especialista de RH quanto o responsável pelo departamento pessoal, que formaliza documentalmente essa licença não remunerada. Ele envia a ordem também pelo sistema KIDO, o Sistema Eletrônico de Documentos de RH, e simplesmente assina digitalmente, confirmando que a licença não remunerada será a partir de determinada data. Ótimo. E agora vamos para o momento final. No início dissemos que o gestor pode visualizar claramente quem não tira férias há muito tempo ou quem pode sair de férias em breve, porque realmente já passei por essas situações. Quando a pessoa trabalha muito bem, faz o trabalho de 2 ou 3, e aí de repente chega ao limite, eu não aguento mais, estou pedindo demissão. Para evitar que isso aconteça, existem alguns sinais de alerta, algumas ferramentas que você utiliza, notificações push, por exemplo, dizendo que o Fedor precisa sair de férias. Fedor, pare de trabalhar. Bem, em primeiro lugar, sim, nós temos essa obrigação de que cada funcionário deve tirar 28 dias corridos de férias. Em primeiro lugar, isso é obrigatório por lei, pelo Código do Trabalho. Mas aqui o empregador é obrigado a liberar, mas o funcionário não é obrigado a sair de férias. Sim, sim, eles acumulam férias por vários. Anos. Sim, depois, ao pedir demissão, você tem que pagar tudo isso. Sim, nós simplesmente lidamos com isso porque, digamos, forçamos, como empregadores, usando o nosso poder administrativo, os funcionários a tirarem férias, mas ninguém realmente resiste porque todos os nossos funcionários são adequados, os inadequados nós simplesmente não contratamos. Mas se realmente aparecer um workaholic, já tivemos um caso assim. Bem, em primeiro lugar, eu mesmo sofro de workaholismo e como dono do negócio, normalmente trabalho sem férias e assim por diante. Meu responsável pelo RH me diz: Andrés, está na hora de tirar férias. Andrés, pelo menos você poderia tirar férias. Você trabalha tanto, pelo menos vamos registrar as férias, pagar o adicional de férias, porque é necessário. Em primeiro lugar, há um lembrete. Em segundo lugar, o pedido de aprovação das férias é enviado automaticamente 2 semanas antes. Portanto, aqui depende apenas da política de cada empresa. Como você disse corretamente, o funcionário pode não tirar férias, o empregador é obrigado a liberá-lo, mas se o próprio funcionário não quiser, só resta forçar. Aqui depende apenas de cada empresa, de sua política de recursos humanos, de como vão lidar com os workaholics. Bem, o workaholic, sim, ele acaba se esgotando. Isso é ruim, o workaholismo é uma doença. A fase de aprovação do calendário inicial de férias provavelmente também é colocada como uma tarefa obrigatória para o funcionário inserir suas férias. Sim, sim, se ele não insere, ele recebe notificações tipo, não, vamos lá, amigo, insira suas férias. Além disso, no Bittrex tem uma coisa muito legal, no aplicativo móvel que permite medir o seu nível de estresse. Olha, eu tenho aqui, toda sexta-feira chega uma tarefa para todos os funcionários medirem seu nível de estresse. Como gestor, eu tenho acesso, tipo uma estatística. A pessoa está estressada ou não? O aplicativo mostra isso. Você coloca o dedo na câmera, assim, e ela ilumina com flash. Isso já passou para a fisiologia, logo a Vitrix vai implantar um chip no cérebro para todos. Sim, sim, sim. Às vezes nem eu mesmo acredito em mim. E eu, assim como você, Andrés, preciso descansar, trabalhar. Medi algumas vezes e estava tudo na zona vermelha. Sim, sim, eu também estou na zona vermelha. Então parei de medir para não ficar chateada. Mas é uma coisa legal. Ah, O rádio estava todo na zona verde. e como experiência, medi o rádio depois das minhas férias. Estava na zona verde. Ou seja, as férias realmente ajudam a recarregar as energias. Veja, as férias realmente ajudam a manter-se com energia. O Bitrix realmente ajuda o gestor e também os funcionários a não se preocuparem com papelada e a não cometer erros nas férias, evitar certos problemas, paralisação da produção, perda de clientes e outras coisas. Então foi isso que conseguimos, um vídeo informativo. Para quem está planejando sair de férias, planeje-se. Para aqueles que não vão, por favor, vão sem falta. Inscreva-se neste canal e dê um like. Tenho certeza de que você aprendeu algo com este vídeo para si mesmo, para sua empresa e para sua organização. Útil.
E com você estava Ilya Platonov, apresentador Dmitry Cherny. Muito obrigado a todos. Tchau a todos. Bye, bye.